Oi gente, eu sou a Yane do Minha Vida Literária. O vídeo de hoje é pra ser um bate-papo, pra instigar aí uma reflexão talvez, algo que eu já tô há um tempão pensando em fazer, querendo falar sobre, mas ao invés de falar sobre o que vai ser o vídeo, eu vou começar com uma pergunta pra gente poder encaminhar aqui o assunto. Na verdade são duas perguntas. A primeira delas, o que faz você querer ler um livro? E a segunda pergunta, depois que você terminou de ler o livro, o que te faz gostar desse livro? Não precisa me responder aqui nos comentários, mas pensem um pouquinho. Bom, eu trouxe essas duas perguntas porque muito provavelmente uma das respostas possíveis, a essas perguntas, que talvez tenham passado na cabeça de vocês, é que a gente procura ler um livro ou gosta de um livro por causa da história que ele conta. Inegavelmente, todo livro conta uma história. Sem as histórias, a gente não tem um livro. Mas o que eu quero tentar ir um pouco além dessa coisa da história é entender como são constituídas essas histórias e o que de fato elas significam. Se eu tiver 3 escritores e eu entregar pra eles uma mesma situação, por exemplo, um menino estava jogando bola na rua, de repente ele chutou esta bola e ela caiu numa casa vizinha. Eu tenho certeza absoluta que os 3 livros que vão ser gerados a partir dali vão ser 3 histórias diferentes. Pode ser que alguém resolva ir por um terror, pode ser que alguém resolva ir por um romance, pode ser que alguém desenvolva um drama, mas mesmo que as 3 pessoas desenvolvam o mesmo gênero, os 3 acabem escrevendo um romance adolescente, ainda assim os 3 livros finais com certeza vão ser diferentes. Isso porque a forma de como cada um vai contar essas histórias, de como eles vão desenvolver os elementos presentes nelas, vão ser diferentes. Pode ser que alguém resolva contar essa história em versos, pode ser que alguém resolva contar em prosa, pode ser que mesmo que as 3 histórias sejam em prosa, um deles resolva alternar capítulos, trazendo flashbacks, momentos passados, não só o presente. As possibilidades são inúmeras. Isso que eu tô falando aqui, não sei se você já pensou a respeito ou não, mas eu tenho certeza que para várias pessoas não é nenhuma novidade. Mas o que eu quero desenvolver a partir disso? É a ideia de que nem todo livro que a gente vai ler, ele vai focar na história se a gente pensar em história apenas como acontecimentos, apenas como situações. Se todo livro que a gente for ler, a gente for com esta expectativa, é muito provável que a gente se frustre com algumas leituras que não se enquadram nesse estilo. Porque por mais que todo livro conte uma história, nem sempre essa história se dá por meio de eventos, nem sempre se dá por meio de ações. Muitas vezes a história que é contada, ela tá nas entrelinhas, ela tá no subtexto, ela tá por detrás daquilo que é mostrado. Às vezes uma história é como essa história é contada, às vezes a história é sobre quem ela é contada ou sobre onde aquela história é contada. Tem muito livro que às vezes a gente lê e fica com aquela sensação de mas não tem nada acontecendo nessa história. É um livro que passam várias páginas e nada acontece. Muito provavelmente nesses casos a gente tá falando, de histórias que justamente o foco não está nessas coisas que acontecem. É que já que nada está acontecendo, o que então está sendo contado? O que está sendo desenvolvido? Para dar um exemplo para vocês, um livro que foi incrível quando eu li e que ele é muito trabalhado nos detalhes dele e não necessariamente nos eventos, e tem toda uma aura de confusão ali nele, dessa coisa que muitas vezes parece meio arrastado, é O Ponte, da Charlene Tell. É uma autora de Singapura, a história se passa em Singapura, ele traz 3 gerações diferentes, então ele traz 3 retratos diferentes de Singapura por conta desse contexto. Nessas 3 diferentes gerações a gente tem pessoas diferentes contando a história e a gente precisa entender como elas se interligam, como que a vivência de cada uma afeta a outra no momento em que a história está sendo narrada. Ele é um livro repleto de metáforas, de simbolismos. Tem resenha aqui no canal para quem quiser ter mais detalhes e ter um panorama maior por essa história. Mas a questão é que se a gente vai ler esse livro pensando apenas, aí numa primeira camada, a camada, dos eventos, das ações, de uma coisa encadeando a outra, a gente acaba se frustrando e não pegando tudo aquilo que está por detrás, tudo aquilo que forma o livro. E a leitura vai acabar parecendo morna, talvez, e que essa expectativa faz com que tudo aquilo que está sendo contado no livro não seja de fato absorvido. Outro exemplo similar, que foi uma leitura mais recente que me deixou com mais vontade de fazer esse vídeo, é o Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith. Ele também foi um livro incrível, com uma construção psicológica muito rica, mas que também tem inúmeros comentários negativos sobre o livro, justamente porque ele parece um livro mais lento, parece que as coisas
coisas demoram a acontecer ou que não tem tanta coisa acontecendo assim, quando na verdade tudo que tá acontecendo nesse plano psicológico de construção das personagens. Eu não tô dizendo aqui que a gente não possa não gostar de um livro, que a gente não possa não se identificar. A gente tem momentos pra fazer cada leitura. Tem vezes que a gente tá afim de ler algo mais ágil, que a gente quer realmente, né, uma história que prenda mais. Então tá tudo bem se você leu, por exemplo, algum desses livros ou livros que são parecidos e você não gostou, não se identificou. Mas a ideia aqui, né, é só instigar, talvez, né, esse pensamento da gente abrir um livro e tentar absorver dele aquilo que ele tem a oferecer. Porque cada livro vai oferecer uma coisa diferente. E quando a gente coloca uma determinada expectativa, a gente começa a procurar coisas naquele livro que talvez ele não tenha, porque o livro não é sobre aquilo. E aí a gente deixa de enxergar tudo aquilo que a história tem. Mas um exemplo, né, de que uma história contada no livro não é simplesmente, né, o desencadeamento das ações, é quando a gente pensa em adaptações. Quando a gente pensa, por exemplo, num filme, numa série que é adaptada de um livro. Pode ser que tanto um livro quanto o filme, eles tenham a mesma história sendo contada, mas um vai ser inegavelmente diferente do outro. Não só porque a gente tá falando de mídias diferentes, mas porque cada uma dessas mídias trabalha com os aspectos que funcionam melhor nelas. Tem muita gente que, por exemplo, né, se vê um filme, não vai querer ler o livro, ou se lê o livro, não quer ver o filme, porque afinal já conhece aquela história. E é completamente direito da pessoa fazer isso, né? De novo, cada um escolhe o que é melhor pra si. Mas se a gente tem esse pensamento de que o filme ou o livro vai ser só a história que ele tá contando, a gente perde toda a riqueza de como essas histórias são contadas. Um filme, por mais que ele seja extremamente fiel a um livro, ele não vai trazer a forma de como um autor contou aquela história na narrativa, as palavras que ele usou, como ele construiu as frases, como ele desenvolveu a nuance dos personagens, como ele contou qual era aquele cenário. O filme é formado de imagens, de sons, de uma outra mídia, que também vai ser extremamente rica a seu formato. Então assistir um filme de um livro que você já leu é ver essa história sendo contada de outras formas, vendo outros elementos compondo essas histórias. Mesmo que na hora de resumir os dois, eu acabe dando a mesma definição de enredo. Por exemplo, se a gente voltar aí pra história que eu propus no começo, né, do menino que tava jogando bola na rua, chutou e a bola caiu na casa ao lado. Eu posso resumir tanto um livro quanto o filme que foi adaptado dele dessa mesma forma. Esses eventos vão ser os mesmos, mas, de novo, como cada um vai ser conduzido, não vai ser do mesmo jeito. A literatura tá no texto, tá na palavra. A construção de um livro tem a ver com as palavras que um autor escolhe pra dizer algo. Tem a ver com a forma como cada autor escolhe falar de uma coisa banal, como, sei lá, por exemplo, está sol ou está chovendo, e procurar fazer isso de uma forma diferente, de uma forma inusitada, dizendo uma coisa conhecida, mas de uma maneira diferente. E está também naquilo que vai além das palavras, naquilo que está nas entrelinhas, aquilo que surge a partir das palavras, mas que não necessariamente está expresso no texto, está diretamente escrito ali. Um livro pode, a partir de uma história, contar várias outras histórias que vêm junto com ela. Um livro é tanto aquilo que é dito, quanto aquilo que não foi verbalmente expresso. É o que está no texto e é o que surge a partir daquele texto, é o que está por detrás daquele texto. É o que aquele texto carrega, o que aquele texto exemplifica, o que aquele texto demonstra. E se a gente lê procurando só o que está dito, focando só nesse encadeamento de ações, a gente deixa de enxergar tudo aquilo que vai além. Enfim, não sei o quanto de sentido eu fiz aqui, se eu rodeei e não falei nada pra vocês, mas a minha proposta é que a gente leia tentando enxergar em cada livro o que ele tem a oferecer, e que isso vai ser muito mais do que simplesmente os eventos. Tem livro que vai ser focado sim nos eventos, mas tem livro que não vai ser. E quando esses livros não são focados nesses eventos, livros que normalmente são vistos mais como monótonos, chatos, eles ainda assim podem ser extremamente ricos. É só a gente treinar o nosso olhar e direcionar para buscar onde está toda essa riqueza. Isso vai impedir da gente não se frustrar com alguns livros, vai fazer com que a gente goste de todos os livros que já foram publicados no mundo? Com certeza não. Mas pode ser que evite algumas decepções e que a gente encontrar mais beleza em lugares que talvez não sejam assim tão esperados. Bom, deixem os comentários de vocês aqui a respeito dessa brisa toda, vamos bater um papo, gosto muito de trocar figurinhas, especialmente porque esse é um vídeo mais reflexivo, então a proposta é que a gente realmente converse a respeito. Aproveita, deixa sua curtida, isso ajuda demais meu trabalho. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita para se inscrever, continuar acompanhando
do meu trabalho, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e também me acompanhe nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.